Aquela era a cena que sempre chamava a atenção de quem passava pela pequena cidade de Santa Rosa. Um casal negro caminhando de mãos dadas com uma garotinha branca, de cabelos loiros como o ouro e olhos de um azul celeste. Todos olhavam de relance, alguns cochichavam, mas ninguém se atrevia a perguntar. O que poucos sabiam era que aquele trio guardava um segredo capaz de abalar qualquer um que conhecesse sua verdadeira história. Tatiana e Jonas sempre sonharam em ter filhos. Casados há 10 anos, enfrentaram a dura realidade de uma infertilidade irreversível. Entre tratamentos e noites de lágrimas, surgiu a possibilidade de adoção. Porém, nenhum dos dois poderia imaginar que o destino os levaria até Elisa, uma menina branca recém-nascida, abandonada no hospital local, sem vestígios de sua origem. Foi amor à primeira vista. Elisa cresceu cercada de carinho e afeto, e seus pais adotivos faziam de tudo para criar um ambiente em que as diferenças raciais jamais fossem um obstáculo. Porém, a curiosidade da cidadezinha e os olhares tortos sempre estiveram presentes. Desde cedo, Elisa sabia que não era igual a seus pais. E, aos 8 anos, começou a fazer perguntas que Tatiana e Jonas temiam responder. Por que eu sou diferente? Ela perguntava com os olhos inocentes de quem ainda não compreendia o peso de sua própria pergunta. O que Tatiana e Jonas ainda não sabiam era que a resposta para essa pergunta viria de um lugar inesperado e doloroso. No fundo de suas almas, eles sempre souberam que a verdade sobre Elisa um dia seria revelada, mas nunca imaginaram como isso mudaria suas vidas para sempre. Tudo começou com uma simples carta, encontrada na caixa de correio em uma tarde chuvosa de janeiro, sem remetente e com uma caligrafia antiquada. Ela pertence a outro lugar, dizia, enigmática. Assustados e confusos, o casal tentou ignorar o aviso, mas algo naquela carta os perturbava profundamente. Tatiana, sempre a mais racional, sugeriu que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Jonas, por outro lado, sentiu um frio na espinha que não conseguiu explicar. Naquela noite, quando a escuridão caiu sobre a casa, a sensação de que algo estava prestes a mudar tomou conta de ambos. Nos dias que se seguiram, mais cartas chegaram. O conteúdo delas era vago, mas ameaçador. As palavras pareciam dançar entre metáforas e advertências, como se quisessem revelar um segredo escondido nas sombras. Jonas decidiu investigar, e cada passo que dava o aproximava mais de uma verdade perturbadora. Eles estavam sendo observados, mas por quem? E por quê? O mistério se adensava como uma névoa ao redor da pequena família. Foi então que o inesperado aconteceu. Em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café, Elisa desapareceu. A porta da frente estava aberta, e não havia sinais de luta. A cidade entrou em choque, e a busca pela menina mobilizou todos os moradores. Mas, por mais que procurassem, ela parecia ter evaporado no ar. A única pista era um bilhete deixado no travesseiro da garota. Ela vai descobrir quem realmente é. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Tatiana estava sentada no sofá, as mãos tremendo ao segurar o bilhete que Elisa deixará para trás. Jonas andava de um lado para o outro, o rosto tomado pelo desespero. Como isso poderia estar acontecendo? Eles haviam feito de tudo para proteger Elisa, para oferecer a ela uma vida normal, longe de segredos. Mas agora, tudo desmoronava. A polícia local foi acionada imediatamente, mas as respostas demoravam. Não havia testemunhas, nenhuma pista concreta, apenas o bilhete que parecia sussurrar uma verdade que ninguém queria ouvir. Ela vai descobrir quem realmente é. Essas palavras ecoavam na cabeça de Tatiana e Jonas, como uma sentença sombria. Quem estava por trás disso? E por que Elisa? Tatiana tentou manter a calma, mas em seu íntimo, algo lhe dizia que esse desaparecimento estava diretamente ligado à origem de Elisa. No fundo, ela sempre soube que a história da adoção era incompleta, que havia lacunas. A assistente social que intermediou a adoção nunca revelou muitos detalhes sobre a mãe biológica de Elisa, apenas que ela havia sido deixada no hospital e que nenhum parente apareceu para reclamá-la. Isso parecia uma bênção na época. Agora, soava como uma maldição. Enquanto a busca por Elisa continuava nas ruas e florestas ao redor da cidade, Jonas resolveu investigar por conta própria. Algo naquela carta inicial e nos bilhetes seguintes o incomodava. Ele sentia que Elisa não estava simplesmente perdida, mas sim em meio a um jogo maior. Decidiu voltar ao hospital onde ela havia nascido, na esperança de encontrar algo que tivesse sido ignorado. Com uma cópia do bilhete na mão, ele entrou no hospital, sentindo o peso de cada passo que dava. Ao chegar no hospital,
Jonas encontrou a enfermeira que havia estado de plantão na noite em que Elisa foi deixada. Após muita insistência, ela finalmente revelou o que sabia. A mulher que entregou Elisa ao hospital não era uma simples desconhecida. Ela chegou misteriosamente, com pressa, e parecia atormentada, como se estivesse sendo perseguida. Ela disse que Elisa precisava ser protegida a todo custo, contou a enfermeira. Mas de quem? Enquanto Jonas investigava, Tatiana recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era fria e calculada. Vocês não deveriam tê-la adotado. Ela pertence a nós. A ligação caiu antes que Tatiana pudesse responder, mas o terror tomou conta dela. Quem eram eles? E por que estavam tão determinados a recuperar Elisa? Havia algo muito mais profundo, algo que ela e Jonas nunca haviam imaginado. Naquela mesma noite, Jonas voltou para casa com a notícia do que descobriu no hospital. Tatiana ouviu em silêncio, o coração apertado, enquanto ele explicava tudo o que a enfermeira havia dito. A sensação de que estavam sendo arrastados para um abismo era inevitável. O que isso significa? Tatiana perguntou com a voz trêmula. Jonas não tinha resposta. O medo que ambos sentiam agora era tangível, como uma sombra que pairava sobre suas vidas. Enquanto o casal tentava processar todas as informações, uma nova carta chegou. Desta vez, o conteúdo era direto. Ela não é o que vocês pensam. O sangue dela carrega uma verdade antiga. As palavras pareciam cravar espinhos no coração de Tatiana. Quem era, de fato, Elisa? E qual era essa verdade que todos estavam tentando esconder deles? A cada passo, o mistério ficava mais denso, e a sensação de que o tempo estava se esgotando crescia. Agora, mais do que nunca, eles precisavam descobrir a verdade. Não apenas para salvar Elisa, mas para entender quem realmente eram as pessoas por trás dessas ameaças. Tatiana e Jonas não conseguiam mais dormir. Cada nova pista, cada carta enigmática, os levava para um labirinto mais profundo e sombrio. Naquela manhã, após a última carta, eles tomaram uma decisão. Voltariam a se encontrar com a assistente social que havia intermediado a adoção. Talvez ela soubesse mais do que havia revelado, algo que pudesse ligar Elisa ao mistério que o cercava. A caminho do escritório da assistente, Tatiana se lembrava do dia em que conheceram Elisa pela primeira vez. A bebê de pele pálida e cabelos dourados parecia um raio de luz em meio às sombras que envolviam sua vida. A felicidade que sentiram ao segurá-la pela primeira vez foi instantânea e avassaladora. Mas agora, o que antes parecia uma bênção tornava-se um enigma insuportável. Será que deveríamos ter feito mais perguntas na época? Ela se perguntou em voz alta. Jonas, ao volante, apenas apertou as mãos no volante, sem responder. Ao chegarem ao escritório, encontraram a assistente, Silvia, que os recebeu com uma expressão tensa. Eles não precisaram explicar muito. A mulher parecia esperar que um dia o casal voltasse, com os mesmos olhos carregados de dúvidas. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tentei alertar vocês, mas ninguém me ouviria naquela época, começou Silvia, com a voz embargada. A mãe biológica de Elisa me disse algo na noite em que a entregou. Algo que nunca tive coragem de compartilhar, porque, bem, ninguém acreditaria. Tatiana e Jonas se entreolharam. O que mais poderia estar escondido? Ela disse que Elisa carrega algo muito antigo dentro de si, um tipo de legado que não pertence a esse mundo. Ela mencionou algo sobre uma linhagem, algo que seria perigoso para quem tentasse criá-la fora de seu círculo. Silvia hesitou, mas continuou ao ver o desespero no rosto de Tatiana. Ela falou sobre uma espécie de grupo, um culto, que há gerações protege essa linhagem, e que eles viriam atrás dela. Jonas levantou-se de sua cadeira abruptamente. Você está dizendo que fomos usados? Que Elisa foi entregue a nós como uma espécie de engodo para fugir dessas pessoas? Silvia abaixou os olhos, envergonhada. Eu não sei se foi exatamente isso, mas sinto que há algo maior em jogo. Vocês não deveriam ter recebido Elisa, mas alguém fez de tudo para colocá-la nas mãos de quem pudesse escondê-la do destino que a aguardava. Ao saírem do escritório, a mente de Tatiana fervilhava com as revelações. Cultos, linhagem antiga, nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo parecia se encaixar de forma perversa. Jonas estava em silêncio, mas sua mente também estava em ebulição. Se essas pessoas vinham atrás de Elisa por causa de seu sangue, de algo misterioso que carregava, como eles poderiam protegê-la? Aquela noite foi uma das mais tensas para o casal. Eles tentavam processar as informações, mas cada nova ideia parecia mais aterrorizante que a anterior. Até que, no meio da madrugada,
algo aconteceu. A campainha tocou. Jonas foi até a porta, temendo o pior, mas ao abrir, não encontrou ninguém. Apenas uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo. Com as mãos trêmulas, ele a trouxe para dentro. Tatiana observava enquanto Jonas abria a caixa. Dentro, havia um envelope antigo, quase desintegrando, e uma pequena chave dourada. Ao abrir o envelope, encontraram uma carta. Esta chave abre a porta para o lugar onde a verdade está escondida. Venham sozinhos, e descobrirão o que foi selado há séculos. As instruções eram claras, mas enigmáticas. O que estava por trás daquela chave? O tempo estava se esgotando, e a sensação de que Elisa corria perigo aumentava a cada instante. Tatiana e Jonas sabiam que não tinham escolha. Eles precisavam seguir as pistas até o fim, mesmo que isso significasse enfrentar um passado que nenhum deles poderia imaginar. Com a pequena chave dourada em mãos, Tatiana e Jonas dirigiram em silêncio até o local indicado na carta. O caminho os levava por uma estrada esquecida, cercada de árvores altas e escuras que pareciam sussurrar segredos antigos. O destino era uma propriedade abandonada, uma velha mansão que parecia saída de um pesadelo. O vento assobiava pelas janelas quebradas, e a luz da lua iluminava fracamente a fachada, revelando marcas de desgaste do tempo. Ao entrarem na casa, Jonas segurou a mão de Tatiana com força. O silêncio no interior era denso, quase palpável. Eles seguiram o corredor escuro até chegarem a uma porta antiga, de madeira maciça. Era como se o tempo tivesse parado ali. Tatiana, com as mãos trêmulas, inseriu a chave dourada na fechadura. Ao girar a chave, um som baixo ecoou pela mansão, como se uma parte esquecida daquele lugar tivesse despertado. Atrás da porta havia uma escadaria que descia até o subsolo. O ar ali era pesado, carregado de poeira e memórias esquecidas. Eles desceram com cautela, o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra. No fundo do porão, uma sala pequena e iluminada apenas por velas os aguardava. No centro da sala, havia uma mesa antiga com um grande livro de capa de couro aberto, e atrás da mesa, um homem os observava calmamente. "Vocês vieram", disse ele, com a voz rouca, como se já esperasse por aquele momento há muito tempo. O homem, de feições duras e cabelos grisalhos, parecia parte do próprio ambiente. "Eu sou Matias, o guardião de sua filha. Sabia que eventualmente vocês chegariam até aqui. E agora é hora de vocês saberem a verdade." Tatiana e Jonas mal conseguiam respirar. O que esse homem sabia sobre Elisa? O que ele queria? Matias começou a explicar. Elisa não é uma menina comum. Ela faz parte de uma linhagem muito antiga, uma linhagem cujos membros têm poderes que ainda não foram despertados. Seu sangue carrega um legado que remonta a eras esquecidas, quando certos grupos juraram proteger segredos que poderiam mudar o mundo. Sua filha, ela é a última descendente de uma família que guarda esse poder, e muitos querem usá-la para fins que vocês nem imaginam. Tatiana sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. "Poderes? Isso é loucura. Ela é apenas uma criança", exclamou, sem conseguir controlar o pânico que subia por sua garganta. Mas algo dentro dela, um instinto quase materno, lhe dizia que havia verdade naquelas palavras. Matias continuou, impassível. "Ela ainda não sabe o que é, e vocês tentaram protegê-la de algo que vai muito além da sua compreensão. Mas aqueles que a procuram são implacáveis. Vocês devem decidir agora. Querem deixá-la nas mãos daqueles que a usariam para destruição? Ou vão lutar para protegê-la, mesmo que isso signifique perder tudo?" A sala ficou em silêncio, e então, algo inesperado aconteceu. Elisa apareceu na porta do porão. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que Tatiana e Jonas nunca tinham visto antes. Ela não parecia mais a garotinha indefesa de antes. Havia algo nela, uma energia, uma força invisível que parecia preencher o ambiente. "Vocês precisam confiar em mim", disse Elisa, com uma voz firme e serena. "Eu sei quem sou agora. Eles me contaram enquanto eu estava desaparecida. Eu sou mais do que vocês imaginam, mas não quero ser usada. Quero ser livre." Tatiana e Jonas correram para abraçar a filha, sentindo o calor de seu corpo e a determinação em sua voz. Elisa não estava mais perdida. Ela havia encontrado sua verdade, e com isso, veio uma decisão difícil. Eles não poderiam mais protegê-la da forma que sempre quiseram. Agora, seria Elisa quem protegeria a todos. Matias observou a cena com um leve sorriso. "Ela está pronta. Mas saibam que, a partir de hoje, nada será como antes. As sombras sempre a seguirão, mas ela sabe como enfrentá-las.
Elisa olhou para os pais e depois para Matias. Eu sei o que preciso fazer, mas vou fazer do meu jeito. Ninguém vai me controlar. Tatiana e Jonas, emocionados e orgulhosos, sabiam que sua filha estava no controle de seu destino. O trio saiu da velha mansão com uma nova compreensão da jornada que haviam iniciado juntos. O futuro era incerto, mas agora, estavam prontos para enfrentá-lo, não mais como vítimas de um destino desconhecido, mas como uma família que havia aprendido a lutar por sua verdade. Nos meses seguintes, a vida de Elisa, Tatiana e Jonas mudou para sempre. Eles se mudaram para longe da cidade, para um lugar onde pudessem recomeçar. Elisa, agora ciente de seu poder, vivia entre duas realidades: o mundo normal de uma criança e o mundo misterioso que tentava atraí-la para sua antiga linhagem. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o verdadeiro perigo que a perseguia. Mas até lá, Elisa continuaria sendo a filha que seus pais sempre amaram, e eles fariam o possível para mantê-la segura. O passado ainda lançava sombras, mas com o poder recém-descoberto de Elisa, as sombras já não eram tão assustadoras. Aos poucos, Elisa foi aprendendo a dominar suas habilidades, mas com uma promessa que fez a si mesma: nunca usaria seu poder para o mal, nem para cumprir os desígnios de outros. Ela traçaria seu próprio caminho. E, juntos, sua família enfrentaria qualquer ameaça que surgisse. No fundo, Tatiana sabia que esse era apenas o começo de uma longa jornada. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia esperança. E, de alguma forma, tinha certeza de que, com Elisa ao seu lado, tudo ficaria bem. O tempo passou, e Elisa cresceu, sempre entre dois mundos. A sombra do passado ainda pairava sobre ela, mas ao lado dos pais, ela encontrou forças para resistir a qualquer tentativa de ser controlada. Seu poder crescia, e com ele, sua determinação de viver uma vida normal. Mas o destino é caprichoso, e Elisa sabia que o confronto final um dia viria. E ele veio numa noite fria de inverno, quando a organização que a buscava finalmente a encontrou. Mas desta vez, Elisa estava preparada. Com sua família ao seu lado, ela enfrentou aqueles que queriam controlá-la. E, pela primeira vez, o destino não foi decidido por forças obscuras ou por segredos antigos, mas por uma menina que soube escolher seu próprio caminho. O confronto foi intenso, mas Elisa, com sua força interior, conseguiu prevalecer. Não era apenas seu poder que a fazia especial, mas o amor incondicional de seus pais, que lhe deu a coragem de lutar pelo que era certo. No final, Elisa não era apenas uma garota com um legado poderoso. Ela era uma menina que escolheu ser livre,